Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula. E nessa aula então a gente vai conversar, vai ver como funciona a derivada de funções compostas e funções inversas, certo? Então essa aula vai ser um pouco mais curta devido à nossa avaliação que está ocorrendo nessa semana, tá? Então vamos lá. Então nessa semana, agora a gente vai ver como funciona a derivada de funções compostas. Então suponha que f e g são duas funções, tais que a imagem da f está contida no domínio da g. Então, para que isso? Para que essa suposição, essa exigência? Essa exigência, pessoal, é para que a composta esteja bem definida, né? Então, os pontos que vêm aqui pela f tem que estar no domínio da g, porque a gente vai aplicar g nos pontos, nesses pontos, né? Então, para definir a função g bola f, a função composta, tá? Muito bem, o que a gente vai supor? Vamos supor então que a função f é diferenciável num ponto P. E a g vai ser diferenciável em, g de P, em f de P. Então aqui a gente vai ter um ponto f, g de f de P. Ok? Então se a f for diferenciável em P e a g for diferenciável em f de P, então a gente pode derivar a composta. Então a composta vai ser diferenciável em P. E além disso, como vai ser a derivada? A derivada da composta vai ficar como? Eu vou derivar primeiro a de fora, então deriva a de fora, ou seja, g' do f de P, depois multiplica pela derivada da de dentro. Então é sempre essa regrinha quando eu vou derivar a composta, né? A regra da cadeia é sempre dessa forma. Derivada composta, deriva de fora, né? Depois multiplica pela derivada do que está lá dentro. É essa regra que a gente sempre usa, tá? E aí se a gente denotar, né, aqui só por questões de notação, que às vezes aparece de uma notação diferente aí para vocês, se o y é g de sua variável u, né, porque a x é a variável da f, né, então a variável de g mora aqui, a gente vai chamar de u, e a variável aqui a gente vai chamar de y, tá? Então é isso que a gente estava usando aqui. Então x é a variável aqui, u é a variável aqui, y é a variável aqui, tá? Então o y é g de u, né? Estamos morando aqui no contradomínio da g, na imagem da g. O u é f de x, então o x está no domínio da f e o u no contradomínio da f. Então, como vai ficar? Olha só. Quem é y? Y é g de u e u é f de x. Então eu vou querer derivar o y em função do x. Então derivado de y em relação a x. Bom, mas tem uma no meio aqui, que é o u. Então vai ser derivado de y em relação a u vezes derivada de u em relação a x. Tá? Aqui é exatamente essa regrinha aqui que a gente está vendo, né? Por quê? Eu vou derivar a composta, né, em relação a x. Mas derivar a composta em relação a x, tem que derivar primeiro em u, primeiro na variável dela, depois a derivada da de u com relação a x. Tá? Então é exatamente essa notação. Ou seja, y' é g' de u vezes f' de x, né? Onde u é f de p. Então é exatamente essa notação aqui, pode ser que ela apareça nesse formato aqui para vocês, tá? Porque o y, na verdade, o y é uma função que depende de u, mas u é uma função que depende de x. Então y depende de x também. Mas como a gente deriva? A gente deriva em relação a x, vou derivar primeiro em relação à primeira variável, u, e depois a de u em relação a x. Essa que é a ideia, tá? Então, assim que a gente deriva. Vamos ver alguns exemplos.